Bom, vamos começar nossas considerações. Veja que é um texto denso, um texto que Kardec aborda o texto do Novo Testamento que a gente leu semana passada e discutiu. A gente discutiu de uma maneira até bastante esmiuçada, bastante recorrente. Hoje a gente tem um volume de texto maior, uma discussão um pouco menor, porque boa parte daquilo que Kardec aborda aí a gente já tocou na semana passada, mas é interessante a gente repisar e ao mesmo tempo desdobrar alguns pontos daquilo que Kardec falou. Kardec faz uma abordagem aí antropológica, teológica, histórica, social e também individual, moral, interior, né? Tá tudo mesclado aqui. Ele faz uma digressão aqui sobre, inclusive, a tradição hebraica, a história do cristianismo, para que a gente entenda um pouco a profundidade daquelas palavras de Jesus. Se tiver alguém que puder desligar esse negócio aqui. Rapaz, com 30 e poucos anos, imagina quando ficar velho. Enfim. Vamos por partes, porque eu acho que esses itens aqui desse texto, não é à toa que a gente preferiu ler todos, porque, na verdade, esses vários itens, do 11 ao 18, são aspectos de uma mesma coisa. Aí já dá um alívio, né? Não sei se vocês sentem isso. Eu nem sinto calor quando esse barulho diminui. Cada item desse tem um aspecto da mesma mensagem, então ficaria fragmentado. A gente lê o 11 hoje, o 12 semana que vem. Eu acho que é algo que se conecta, né? Todos esses itens se conectam, porque está falando de um mesmo ensinamento, na verdade, e os aspectos diferentes desse ensinamento. A maioria dos quais a gente já abordou, mas é necessário, portanto, repisar. Bom, aqui uma coisa importante, a gente vai dividir por itens, né? O item 11. O item 11, Kardec aborda uma questão que a gente sempre toca, que é a questão da incompreensão, a incompreensão da pessoa de Jesus. Boa parte das confusões que a humanidade fez a respeito de passagens do Evangelho é porque já partia de um conceito errado. Quem é Jesus? Quem era Jesus? Como é que a gente define Jesus? E a humanidade teve muita dificuldade, tem muita dificuldade de situar Jesus aonde ele deveria estar. Muita dificuldade. Os extremos em torno de Jesus são gritantes. Há cerca de 500 mil obras sobre Jesus. 500 mil obras, a maioria delas colocando Jesus, que é projeção das paixões de quem escreve. Quando eu vejo alguns filmes sobre Jesus, eu vejo para dar risada. Não é? Porque aparece um Jesus que é polarizado, um Jesus que é caricaturado, um Jesus que ou está no extremo humano, como dizia Nietzsche, demasiadamente humano, ou o outro extremo que é Deus. E se é Deus o Criador, ele não sorria, ele não chorava, ele não sentia sentimentos humanos, ele não se compadecia da humanidade, ele estava acima. E, aliás, não é exemplo, né? Porque se o Criador viveu entre nós, ele não pode ser comparado como exemplo. Quem é que vai ter ousadia de viver ou de copiar o exemplo do Criador? Por isso, a tradição montou toda uma doutrina complicada para a alma se salvar, que não era imitando o modelo moral de Jesus. Até hoje, com todo o respeito que me merece, os nossos irmãos evangélicos e alguns teólogos católicos criticam o Espiritismo, dizendo que o Espiritismo desconsidera Deus na salvação do homem e coloca muito na conta do livre-arbítrio do homem se salvar. Que o Espiritismo faz pessoas orgulhosas, ególatras e autossuficientes. Bem se vê que é uma leitura de quem não conhece o Espiritismo, quem fala isso. Né? Primeiro porque Deus está o tempo todo atuando. Depois que não é um Deus Yahvé que está sentado no trono, que está dormindo porque se aposentou antes da regra da Previdência, cochilando depois do sétimo dia. Pelo contrário, é um Deus cósmico que está o tempo todo atuando incessantemente. E por fim, a ideia de que o livre-arbítrio pessoal dá dignidade na obra e dá merecimento do homem se salvar por si mesmo sem
retirar o papel de Deus em nossa salvação. Salvação entre aspas, que o Espiritismo não tem esse conceito teológico de salvação, né? Por isso que as doutrinas religiosas estabeleceram todo um emaranhado complexo em que a alma tinha que se salvar se submetendo a determinado ritual, obedecendo a determinadas práticas litúrgicas, com todo respeito e nenhuma crítica aqui, apenas uma observação, né, que é fato isso. E a alma se salvaria sim, pela fé. A fé aqui seria uma prática devocional à tradição religiosa específica, né? Então, veja que é um Deus, como comentei na palestra agora, domingo próximo passado aqui, veja que é um Deus particular, né? É um Deus que você é salvo se você praticar determinado ritual de determinado credo, né? Ou for praticante de determinada tradição religiosa específica. É um Deus técnico de futebol. É um Deus que só torce para um time, né? É um Deus pequeno. E o que é mais interessante, Jesus, na doutrina espírita, ele engrandece-se, como diz Leon Denis. Porque ao ser um espírito, fazer o que ele fez, sendo um espírito sumamente puro e perfeito, torna ele muito mais grandioso do que seu Criador. Porque se foi o Criador, não fez mais do que a obrigação dele. Porque Criador é toda a perfeição. Criador é o absoluto. Deus fazer o que Jesus fez, não tem nada de admirável. É Deus. Mas sendo um filho como nós, ainda que filho com F maiúsculo, unigênito, como diz o Evangelho de João, ou excelente filho de Deus, torna Jesus muito mais grandioso aos nossos olhos e um modelo moral que deve ser seguido. Esse é o pulo do gato que o Espiritismo oferece. Então, a incompreensão de Jesus ou coloca ele como Deus, uma divindade, e daí, quando eu coloco ele como Criador, eu me afasto dele. Ou eu coloco ele no outro extremo, considerando-o como um profeta igual a gente, que de vez em quando teve paixões, que teve conflitos como os nossos, que teve medo de morrer na cruz, que pegava o chicote e saía batendo nos outros no templo, que é essa tradição também que descreve Jesus. Fazendo Jesus muito menor do que muitos missionários dele. Fazendo Jesus um tipo temperamental muito mais atrasado do que um Francisco de Assis, uma Irmã Dulce, um Chico Xavier. Com todo respeito a esses são emissários de Jesus, subordinados a ele e que estão distantes dele, em termos evolutivos. Então, primeiro ponto, a dificuldade na interpretação dessas passagens é entender quem é Jesus. Por isso que Kardec começa no item 11 falando nisso. A incompreensão da pessoa de Jesus. Daquele que foi conhecido na Terra como Jesus de Nazaré. Da pessoa. Depois, o item 11 fala sobre as guerras e os conflitos fundamentados na palavra dele. Essa é uma passagem exemplar. Não vim trazer a paz, mas a divisão. Isso foi usado em alguns momentos para a guerra, para os conflitos religiosos. E Kardec alude aqui, né? Conflito de religião, mais até do que conflito político, conflito civil, né? No caso do item 12, a gente tem Kardec estabelecendo aqui um conceito muito interessante, que é o conceito da mudança paradigmática, dos paradigmas. Kardec fala isso aqui, né? E que esses paradigmas são alterados sempre com lutas e com reações. Nunca há uma mudança paradigmática significativa que não haja atritos, que não haja resistência. A gente falou isso semana passada. Os conflitos, as reações que existem, em função de um paradigma novo está sendo instaurado. Em função de uma ideia nova está sendo implantada. Os preconceitos de um lado, a falta de entendimento do outro, a perseguição aos homens que são os mensageiros dessa proposta, né? A perseguição, o ataque, né? Então isso existe, e Kardec acaba esse item 12 falando que a força da ideia, a força de uma ideia,
está na oposição e na violência que ela provoca. Quanto mais uma ideia significativa, mais ela provoca violência e reação. Né? Quem lê o livro Paulo e Estevão vai lembrar que o apóstolo Paulo, em alguns momentos nas suas pregações, levando a mensagem do cristianismo, em alguns momentos, quando havia confusão, fecha aí fechava a sinagoga, pegavam ele para espancar ele às vezes exultava. Ele chegava a dizer ao companheiro Barnabé, a mensagem está tocando. Paulo é um negócio difícil de compreender, porque os próprios apóstolos não compreenderam ele direito, né? Primeiro, essa proposta de levar a mensagem cristã aos gentios era um negócio que todos os apóstolos ficaram em dúvida e olhavam ele com desconfiança. E ele estava certo. Porque os apóstolos estavam confundindo um preconceito cultural com as questões imortais do espírito. Eu citei isso aqui no domingo passado em palestra, né? Às vezes a gente vai introduzindo na prática doutrinária espiritualista coisas que são culturais. Já pensou se o movimento espírita daqui da Bahia, ligado à Federação Espírita, achasse que todo mundo que fizesse tratamento nas casas espíritas tinha que comer um acarajé antes? Aí quem for gaúcho que estiver aqui, morando aqui, vai dizer, não, eu só tomo chimarrão. Acarajé eu não gosto não. Isso é cultural. Pouco importa. Se você come acarajé, se você toma chimarrão, se você come carne de peixe, carne de boi, barata, cachorro. Isso faz parte da tradição cultural, porque você reencarna hoje aqui, amanhã você reencarna num país que come cachorro. Louvado seja. É verdade, é cultural. Querer ensinar doutrina só aos judeus circuncidados era cultural. Paulo era visionário, estava na frente, né? Então ele sabia que tinha que levar a mensagem, exportar a mensagem, ele estava totalmente com razão. Há um conflito dele com Pedro, né? Um atrito sério dele com Pedro, a ponto dos apóstolos todos, alguns inclusive chorar, porque ele bota Pedro na parede, quem leu Paulo e Estevão sabe disso. E aí quando o Chico Xavier está psicografando Paulo e Estevão, um pouquinho antes, aliás, tem duas mensagens que ele recebe. Uma que está em Amor e Sabedoria de Emmanuel, uma obra-prima de Clóvis Tavares, que Neio Lúcio dá uma mensagem dizendo que estava participando de um seminário em Pedro Leopoldo com Paulo. Chico estava psicografando Paulo e Estevão, 1941, se não me falha a memória, e Neio Lúcio dá essa mensagem um pouco antes, 39, se não me falha a memória, dizendo que estava num seminário ouvindo Paulo falar. Então Paulo estava em Pedro Leopoldo, ali. Aí um pouco depois, Humberto de Campos Espírito escreve uma mensagem que está na obra Novas Mensagens, uma das primeiras de Humberto de Campos, onde Humberto de Campos está em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Ele passa por uma praça, não me lembro agora o nome da praça, Raul Soares, eu acho, a praça de Belo Horizonte. E aí ele passa pela praça e de repente ele vê Simão Pedro. Ele vê um judeu assim vestido, ele disse, um judeu aqui em Belo Horizonte? Aí se acerca para conversar, começa o nome de Simão Pedro, ele, Simão Pedro, o apóstolo. E aí pergunta, o que você está fazendo aqui em Belo Horizonte? E aí Simão Pedro disse, vim visitar a obra de Ismael, Guia Espiritual do Brasil, e o seu desenvolvimento. Chico psicografando em Pedro Leopoldo, a gente sabe onde é que estava a obra de Ismael nessa época, né? E aí, Humberto de Campos fez a pergunta, né? A pergunta que é assim, escuta, aquele lance, vou falar linguagem atual, tá? Aquela treta que você teve com Paulo, o que é que você acha agora? Você vê o espírito, né? Pedro era temperamental, etc., mas sublimou. Pedro olhou para Humberto de Campos e disse, não, Paulo tinha razão. Paulo estava completamente certo. E deu uma explicação sobre aqueles desafios daquela época. Quer dizer, espírito sem ego, né? Então, nós temos essas confusões doutrinárias, que são importantes, esses embates. O próprio cristianismo, né, teve esse embate. Agora, uma coisa irônica que Allan Kardec coloca, numa ironia bem elegante francesa, ele diz o seguinte, o centro de maior perseguição do cristianismo vai ser o berço do cristianismo mais tarde. Ele está falando de Roma. Roma foi o local que mais perseguiu, matou
assassinou cristãos ao longo da tradição do cristianismo primitivo, os 3 primeiros séculos. E vai ser em Roma, curiosamente, que a mensagem vai florescer e que o cristianismo, em termos institucionais, vai se implantar. A doutrina católica, romana, né? E aí a sua propagação. Com todas as acomodações e as transformações, mas o cristianismo fincou as suas raízes culturais ali. Então, veja que coisa curiosa. É como se Kardec dissesse assim, aí tem, quanto mais você briga, mais tem coisa. Né? Mais te incomoda, né? Paulo e Paulo Estevão dizia isso, né? A mensagem está chegando, a gente tem que exultar. Por isso que ele chorou amargamente quando ele esteve em Atenas, que ele começou a pregar em Atenas, e o povo deu as costas para ele e saiu. Ele não estava acostumado à indiferença. Ele começou a chorar. Quem leu Paulo Estevão lembra desse momento. Ele achou, inclusive, que havia errado na presunção, no seu orgulho. E chegou a pensar se Jesus havia abandonado ele. E depois ele percebeu que ali também havia caminhos onde mais tarde uma comunidade ia ser fundada na própria Atenas. Né? Então é interessante isso, né? Interessante essa ironia que Kardec fala, né? E o próprio Kardec vai vivenciar isso mais tarde com a obra espírita. A obra espírita enfrentou algumas dificuldades na época de Kardec. Kardec chega a notar em obras póstumas que até risco de vida ele passaria. Essa é a razão porque Kardec omitiu o nome dos médiuns e das médiuns que ele utilizou, para poupá-las também. Para poupá-las, porque eram meninas, a maioria adolescentes. Né? Ou seja, as pedradas recaíam só sobre ele. Era uma forma de protegê-las. E no item 13, Kardec fala aquilo que eu falei semana passada, eu vou usar uma metáfora hoje. Jesus era um corpo estranho. Quem disse isso é um autor de psicologia, né? Jesus é um corpo estranho naquele organismo social. A própria presença de Jesus, mesmo que ele não falasse nada, a própria virtude dele, o alto padrão moral dele contrastava com a época. Por isso que ele sabia que ia ser morto. Mesmo que não fosse pelas vias da traição de Judas. Claro que na última ceia ali foi um fenômeno de telepatia, né? Ele, na verdade, penetrou psiquicamente a mente do apóstolo que já havia elaborado o plano. Mas mesmo que não fosse, mesmo que houvesse uma alteração no livre-arbítrio do discípulo equivocado, iria acontecer inevitavelmente. A terra não aguentava cultural e eticamente a presença de Jesus. Era uma moral muito elevada. Então a reação... E ele sabia disso. E ele sabia que os resultados eram futuros. Eram futuros. Interessante porque essa convicção, o item 14 fala um pouco disso, né? Essa convicção está presente na mente dos grandes missionários. Você já parou para pensar que Francisco de Assis realizou aquela mensagem fantástica dele, morreu, e a Idade Média não desapareceu. Ele não acabou com a Idade Média e com aqueles padrões. Você já parou para pensar que Gandhi deu a mensagem que deu, morreu, e os problemas da Índia, alguns continuam? A conclusão material que você chega é o quê? Não adiantou de nada. Lê do engano. É porque os frutos vão dando aos poucos. Quantos cristãos extraordinários que foram tocados por Francisco de Assis naquela época estão aí reencarnados hoje? Vou citar só um exemplo de Valdo Pereira Franco, que esteve reencarnado na época e viu Francisco passar. E nunca esqueceu. Todo mundo sabe da veneração que Divaldo tem por São Francisco. Né? E assim por diante. Então, é como diz Emmanuel. Emmanuel diz o seguinte, se você... as sementes que você planta, daqui a alguns dias dá já. Mas tem semente que você planta e só depois de muito tempo. Ele diz isso em Pensamento e Vida, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque Kardec, no item 14, fala que os obstáculos maiores de doutrinas elevadas que fomentam o progresso não é de convicção, é de interesse. E é interessante que no Livro dos Espíritos
ele aborda essa questão, ele pergunta aos espíritos sobre a propagação do espiritismo. E os espíritos dão a resposta dizendo mais ou menos assim. Ademais, dizem em certo ponto, o espiritismo terá que lutar muito mais contra o interesse do que contra a convicção. Às vezes o esclarecimento é claro. Às vezes é convincente. Não é uma coisa que não convença. Mas é porque eu não quero mudar e não quero aceitar aquilo, porque eu vou ter que renunciar aos meus interesses. Eu vou ter que abrir mão de algumas coisas. Eu não quero isso. Isso acontece em plano individual e acontece no plano institucional. Tem muita instituição aí que vai ter que mudar, porque não vai caber no modelo futuro, que ainda está arraigado o modelo materialista. Pense daqui a alguns anos. Tem instituição que vai ter que mudar, porque não vai caber mais no mundo evangelizado. Então, e aí Kardec toca na questão de Sócrates, como precursor da ideia cristã, né, que aparentemente Sócrates não mudou a mentalidade cultural do paganismo. Ele deu a sua mensagem, mas aí Kardec vai dizer, mas os frutos ele lançou. Quais são os frutos? O trabalho principal de Sócrates foi da imortalidade da alma. Veja que os trechos que Kardec recorta e coloca na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo falam da alma, da imortalidade da alma, da vida após a morte. Por que isso? Porque a doutrina de Jesus poderia se aproveitar desse elemento cultural. Esse elemento cultural. Sem a ideia da imortalidade da alma, fica difícil compreender determinada passagem do Evangelho. Quem quer, porque Kardec não esmiuça, mas quem quer entender um pouco mais da grandeza da tarefa de Sócrates, leia Caminho da Luz. Tem um tópico específico que Emmanuel fala sobre Sócrates. E Emmanuel vai dizer o seguinte, nem mesmo Platão conseguiu compreender Sócrates de maneira integral. Porque em alguns momentos o texto de Platão mistura as verdades que ele aprendeu de Sócrates com seus preconceitos. Platão fazia, por exemplo, apologia da escravidão. Né? Tinha algumas ideias dele sobre sociedade política, que essas são as ideias humanas. Né? Sócrates era de uma grandeza espiritual impressionante. Né? O diálogo dele no final, em Fédon, principalmente em Fédon, antes de ele morrer, é impressionante como é atual. É atual. E o mundo não mudou imediatamente com a presença de Sócrates. Sócrates se foi, o mundo não mudou. Mas aquilo é trabalhado. E essas ideias ficam aqui, ó, e são trabalhadas ao longo das gerações. E frutificam lá na frente. Frutificam em plano cultural e em plano espiritual. Porque os espíritos que se aproveitam, que assimilam algo daquelas ideias, são agentes multiplicadores, reencarnam adiante e dão prosseguimento ao trabalho. Então, isso é interessante a gente pensar. Sócrates tinha uma grandeza, né, na sua mensagem, na profundidade da sua fala, nessa ideia de espiritualidade, sem a qual seria impossível compreender o Evangelho. Aí o item 15... Kardec volta ao assunto da linguagem de Jesus. Linguagem alegórica, metafórica. Olha que coisa interessante. A linguagem metafórica de Jesus não foi apenas para poetizar, mas também para preservar os seus ensinamentos. Para resguardar. Por quê? Porque aquela linguagem parabólica, aquela linguagem figurada, impedia a mensagem cristã de ser adulterada. Porque a gente pode adulterar uma frase, mas uma parábola, se eu mudar qualquer coisa na parábola, a parábola perde sentido. Uma história. Então, através daqueles elementos, muita gente que deturpou, e deve ter havido enxertos e alterações, passou batido por muita coisa e o texto foi conservado. Só que, com o tempo, isso foi um problema. Não por causa de Jesus. Jesus tinha que velar a sua mensagem para que o tempo pudesse amadurecê-la e compreendê-la, e a mensagem ficar pura. Só que as pessoas, com o tempo, pegaram essa alegoria e interpretaram ao seu sabor. Distorceram-na. Daí Kardec vai dizer, o Espiritismo hoje fala linguagem direta, sem parábolas. Por quê? Porque a humanidade já pode compreender.
né? Sem esses excessos e esses exageros. E aí Kardec aborda a deturpação da mensagem cristã. Como o cristianismo foi deturpado. Como foi alterado ao longo do tempo. Quando você nota o cristianismo ao longo das épocas, a gente vê como ele foi adulterado, como aquela mensagem de Jesus e do céu se transformou em uma doutrina complicada que nem os teólogos se entendeu. Olha, Lutero, quando estava encarnado, Lutero fez doutorado em teologia, em filosofia, e nunca tinha lido o Evangelho. Ele não tinha acesso. Olha que coisa interessante. O doutorado dele em teologia, os seus professores tinham acesso. E aí traduziam para ele em latim. Quando ele tem acesso a um exemplar do Evangelho, em uma biblioteca, que ele tinha um amigo que tinha uma biblioteca, ele percebe a disparidade que havia no texto e na prática institucional. Aí as 95 teses, em Wittenberg, a Reforma Protestante, e todo aquele movimento na época, né? E aí Kardec tem uma frase que a mim me empolga. Ele diz assim: apesar de todas as confusões, a mensagem cristã saiu pura e ilesa, a ponto de as pessoas nunca acusarem o cristianismo. E muitas vezes nas guerras religiosas, em Inquisição, em Guerra Santa, em Cruzada, dizerem o seguinte: se o cristianismo fosse realmente compreendido, não aconteceria o que aconteceu. Né? Quantas vezes a gente ouve isso? Porque, meus amigos, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Vou falar para quem for materialista do grupo. De repente tem algum materialista do grupo. Vou falar uma coisa interessante. Hoje, fica feio, pega mal um materialista rejeitar estudar cristianismo. Por isso você vê os pensadores materialistas mais sofisticados hoje, alguns admirados, ateus, mas se debruçando em tradição religiosa e sobretudo cristã. Por quê? Porque o Ocidente, como foi estruturado, só foi estruturado por causa da tradição cristã. Por isso, essa ideia de derrubar tudo, Nietzsche falava um pouco nisso, né? Derrubar todos os valores cristãos, a gente sofre pelos valores judaico-cristãos, com todos os erros e equívocos. A gente hoje tem liberdade de expressão, a gente hoje tem noção de direitos humanos, etc., porque foi influência também da tradição cristã. Não quer a tradição cristã, não? Vai para o Oriente Médio. Vai ver como é que o povo está lá. Vai ver se é melhor. Com todos os defeitos. É por isso que eu tenho muito cuidado com algumas teorias e algumas teses sociais que tem alguma abordagem política. Não tenho nada contra, eu não estou abordando aqui espectro nem de direita nem de esquerda. Até porque isso daí diminui um pouco e empobrece um pouco a discussão. Mas ideologias sociais e políticas que querem dizer que tudo é construção social. Tudo é construção social. Vamos acabar com essa ideia dessa tradição cristã. Né? Se você é materialista, tenha cuidado de falar nisso. Porque hoje os melhores materialistas não falam essa bobagem. Vou citar um, Nietzsche. Nietzsche era um pensador extraordinário, de intelecto admirável. E olhe que ele era um crítico do cristianismo. Um crítico. Quem lê a obra de Nietzsche sabe. Ele detona o chamado cristianismo dogmático institucional. Detona. Mas apesar de toda a crítica ao cristianismo que ele conhecia, Nietzsche tem colocações muito inteligentes. Muito inteligentes. Ele vai dizer, não é possível que não haja alguma coisa de relevante num livro que sobrevive 3.000 anos. Estou falando da Bíblia aqui, abarcando o Antigo Testamento. Passa o tempo, passa os séculos e o livro não cai de moda. Com histórias que podem ser da carochinha, não estou entrando no mérito se é verdadeiro ou não. Com parábolas que não é ao pé da letra. Com histórias que nem todas ainda são compreendidas totalmente. Porque tem elementos misteriosos. E como é que a gente vai derrubar tudo isso? Acha que isso não faz parte também?
Que isso não tem importância na formação da cultura, mesmo que você não seja religioso. A força desse livro que sobreviveu, que passou o tempo e que permaneceu, é algo, no mínimo, para a gente desconfiar. Para a gente desconfiar. E Nietzsche dizia o seguinte, Nietzsche chegava a dizer mais ou menos assim, eu estou traduzindo com as minhas palavras, a revolução científica, por incrível que pareça, não seria possível sem a tradição cristã. Nietzsche tem críticas ao cristianismo que eu até admiro ele, de sofisticada. Ele diz o seguinte, que a mente medieval do cristianismo saiu daquela ideia da livre discussão da polis na Grécia, livre pensamento, para o dogma. E isso foi trabalhando o psiquismo medieval para a ideia de encontrar uma verdade. Eu sei, é super falho isso. A gente pode criticar isso, mas essa foi a mente medieval que se formou. A busca de uma verdade, de uma estrutura única. Sabe o que Nietzsche vai dizer? Que essa ideia do cristianismo católico acabou matando o próprio cristianismo. Porque pela busca de uma verdade única, os indivíduos chegaram a um momento que saturaram do dogma e disseram, não, a gente não pode só pensar nisso, a gente tem que buscar a verdade além disso, transcendendo ao próprio dogma. E surgiu a ciência, surgiu a revolução científica, surgiu os movimentos aí. Eu sei que está complicado hoje, mas eu vou piorar. Nietzsche vai dizer que a dogmatização matou o cristianismo. O cristianismo que ele conhecia, claro. E ele diz uma coisa fantástica, ele vai dizer o seguinte, não há liberdade se você um dia não foi um escravo. Não há liberdade se você um dia não foi escravo. Ou seja, a libertação do movimento que houve na clausura da Idade Média só foi possível depois da experiência daquela tradição da mordaça. Da mordaça. Pense numa coisa. Você é criança, você não tem disciplina nenhuma, né? Criança é puro ego, é puro prazer, aliás. Aí a criança vai para a escola, aí tem a rotina dela. A criança não gosta, né? Porque isso é sofrimento, né? Rotina é sofrimento para a gente. Horário, cumprir horário, etc. Ou seja, ela vai se submetendo. Mas por que isso é importante? Para mais tarde você entrar na vida adulta. E na vida adulta você ter a autonomia e recuperar alguma parte dessa liberdade que você tinha na infância. Porque se você não tiver disciplina nenhuma na infância, nesse período da vida adulta, você vai ser engolido pela sua indisciplina e nunca vai ter liberdade. A liberdade que você almeja. Então, a crítica de Nietzsche é uma crítica sofisticada. O item 16 é um resumo de tudo aquilo que a gente falou semana passada. O item 17 e 18, Kardec vai falar do espiritismo como consolador, o perfil do espiritismo como consolador, e aí ele retoma a ideia de por que o espiritismo é consolador. Sabe por quê? Porque o espiritismo parte de uma chave essencial, a imortalidade de Sócrates. Aquilo que Sócrates pregou e que não teve total ressonância, o espiritismo recupera. O espiritismo vai dizer para você, você quer estudar o evangelho? Tenha em mente que há um mundo espiritual. Se você tiver isso em mente, você vai examinar as passagens do evangelho de uma maneira melhor. E aí Kardec fala sobre as lutas que o espiritismo vai também travar, da mesma forma que o cristianismo teve que travar. Essas lutas são essenciais. A gente está em transição planetária, né? Essas lutas são essenciais. Então a gente tem, né, as lutas que Kardec vivenciou, mais tarde os grandes pioneiros do espiritismo aqui, né, no Brasil e outros, né? E graças a essas lutas a gente tem hoje um espiritismo que é valorizado, que é sinônimo de crédito, e hoje as lutas são mais interiores. São as lutas dos atritos, das convivências, do dia a dia, dos conflitos do passado que ressumam, da família. Tudo isso que ressuma, né, na experiência atual, na vivência atual, e que a gente precisa refletir sobre isso. Nós falávamos na semana passada
sobre as lutas que qualquer pessoa que comece a se interessar por crescer e por se espiritualizar, por melhorar, por ter um estilo de vida melhor, experimenta desafios da jornada. Experimenta obstáculos no dia a dia. Na família, no trabalho, né? Os empecilhos do dia a dia. Que são também os testes que vão avaliar o trabalhador. Vão avaliar o trabalhador. Daí a gente vê, poxa, os missionários sofrem tanto, eu não quero ter a vida deles, não. É porque é que nem escola, né? Passa de série e vai ficando mais difícil. Por quê? Porque o projeto divino não é que o missionário tem toda a facilidade para falar uma mensagem fantástica, fazer uma obra admirável. E aí, depois que eles morrem, a obra fica e depois não tem nada? Mas o objetivo de Deus é trabalhar o missionário. O objetivo de Deus é iluminá-lo mais. Aí a gente vê um Bezerra de Menezes, né, fazendo tanto bem e enterrando vários filhos. Enterrando vários filhos. Segundo alguns biógrafos, ele teve 9 filhos que ele enterrou. 9 filhos. A gente vê Bezerra de Menezes só na caridade com os pobres, né? Você tem condição de enterrar 9 filhos? Eu não tenho nem de ter 9 filhos. Ele tinha de... Enfim. Então, eu acho que é mais ou menos por aí, né, que a gente tem que examinar. É uma passagem complexa, hermética, densa, né, mas que fala dessas lutas coletivas individuais. Ela está falando que a mensagem de Jesus, apesar dos dias atuais, permanece ainda muito difícil de serem entendidas por muita gente. E é verdade. É verdade. Há o texto, que você pode ter uma ideia da mensagem, porque a própria letra traz alguma mensagem. É a mensagem mais básica, mas há o símbolo do texto, né? Por isso que os teólogos, os estudiosos batem cabeça, estudam. Por isso que tem estudo bíblico em igreja protestante hoje, igreja católica e também nas casas espíritas, para que a gente possa entender melhor, para que a gente possa acessar melhor. É por isso que a gente pega livros doutrinários, livros não espíritas, para que a gente possa entender. Por quê? Porque o Evangelho são lições de um espírito puro. Ou seja, o Evangelho é como se fosse os anjos, através de Jesus, explicando como é a angelitude. Jesus foi o porta-voz da comunidade que ele pertencia. Então o Evangelho sintetiza como é que é a vida de seres já sublimados. Né? Então, é difícil mesmo. E imagina ele, com essa grandeza de evolução, tendo que vestir o ensinamento dele com aquele vocabulário grosseiro daquela época. Com expressões daquela época. Se o nosso vocabulário tem problemas, imagina o vocabulário que ele usou. Então, por isso que às vezes há passagens que são estranhas. Né? Por isso que a gente tem que conhecer mesmo, estudar mesmo. Por isso que grupo de estudo. Ninguém vai precisar fazer agora, ir para Israel e fazer aula de hebraico e entender hebraico. Não. Para isso a gente tem autores que a gente lê eles. Já em português. Né? E claro, puxando a sardinha para o nosso lado, né? Já que nós somos espíritas, a gente tem a voz do mundo espiritual, que ajuda bastante. É verdade. E é essa oportunidade que a gente não deve perder. Sabe por quê, Lia? Em alguns momentos no passado, a gente tinha um raio mais limitado de ação, no sentido de que algumas coisas eram proibidas, algumas coisas para se alcançar era complicado, né? Não era acessível a todo mundo. Então, às vezes, a gente não fazia o errado, não é porque tínhamos moral, mas porque não dava. Hoje você tem de tudo. Ó, a terra hoje tem para todo freguês. Tem para tudo. Você quer sair daqui, você quer ir para onde? Tem para todos os gostos. Você pode ir para uma instituição de caridade, ajudar o próximo, etc. E pode ir para outros lugares que é melhor nem comentar.
Tem de tudo. Você abre a internet, você tem de tudo. Hã? Por exemplo, eu conversava... Vou fazer um parêntese. Eu conversava com um paciente que ele está tendo alguns problemas em relação à compulsão sexual. E ele me dizia sobre o mal, o malefício. Isso é algo atual, viu, gente? É algo que eu vou comentar no seminário agora no sábado, porque é dias atuais. Os malefícios que o consumo de pornografia estava fazendo na vida dele. Isso é uma questão que de vez em quando a gente precisa trabalhar, porque isso existe. Né? Pessoas que estão, inclusive, perdendo o desejo natural por relações sexuais saudáveis, por conta de uma compulsão por conteúdos que estão disponíveis na palma da mão. Se você quiser, você entra no navegador e acessa aqui, tem de tudo. Inclusive crimes sexuais. Né? Então, ele estava falando sobre isso. E ele falava para mim o seguinte: no passado era muito mais difícil acessar um conteúdo desse, às vezes nem tinha. Ou se tinha, era mais complicado, etc. E é verdade. Então, talvez, o que é que acontece nesse período de transição planetária? Você está sendo testado o tempo todo, porque você tem à disposição todas as opções que vão tentar você e que vão lhe provocar nas suas imperfeições. Naquilo que você já superou, você é indiferente. Mas aquilo que lhe perturba é aquilo que você precisa ainda trabalhar. Então, tem de tudo. Eu estou usando esse exemplo, mas a gente pode dar outros exemplos. Tem de tudo. Disponível. Mas a virtude não é eu não fazer porque eu não posso. A virtude é eu ter condição de fazer e eu não fazer. Ou eu fazer diferente. As lutas cristãs são essas. Há algum tempo, como eu falei semana passada, eu experimentei um desafio. Um desafio como todo mundo... Mas eu, na época, achava que o meu desafio era maior do que o dos outros. E eu me lembro que alguns anos depois, eu experimentei algo muito semelhante. Inclusive na tarefa doutrinária. O que eu ficava pensando é o seguinte... Isso que eu estou passando, eu tenho na palma das minhas mãos. Não é o celular, não. Tenho na palma das minhas mãos. Se eu quiser... A pessoa que está sendo o motivo desse sofrimento meu, ou as pessoas, se eu quiser, eu posso destruí-las. Eu tenho condição, porque eu tenho nas minhas mãos, eu tenho no meu acervo, condição de desmascarar e de destruir. Olha que eu fiquei tentado. Porque eu disse, meu Deus, que coisa injusta. Porque se alguém tem alguma coisa contra mim, chame e conversa. E esclarece. Agora alguém que priva da minha proximidade e simplesmente distorce uma coisa porque não foi atendido nos caprichos que queria e não podia ser atendido. E aí faz uma propagação, uma propaganda negativa. O que eu acho mais curioso, eu conversei isso com uma amiga recentemente, o que eu acho mais engraçado, sabe o que é? É gente que se contamina com isso. Eu vou explicar. Digamos que eu tenho amizade com Elber, eu começo a falar mal de Elber, não é o caso, mas eu começo a falar mal de Elber para um monte de gente, né? Dizendo que, Elber falou mal de você. E as pessoas se contaminam facilmente e nem vão a ele para perguntar. Eu acho interessante isso. E o que é pior, gente que eu achava que me conhecia. Gente de anos. Esse povo é doido, fumou orégano. Ou eu que não estou muito bem ajustado. Porque a coisa mais fácil hoje é caluniar alguém. A coisa mais fácil é difamar alguém. Eu converso com ele no WhatsApp, tiro uma fotografia, boto ali o trecho que eu quero, faço uma arrumação, posso até fazer uma montagem e pronto. E fica parecendo uma coisa que não era. Né? E você não ter condição de revidar. Na verdade, eu podia até me defender, mas a defesa que eu podia fazer era uma defesa que era ataque. Que eu ia ter que destruir o outro. E eu optar por fazer silêncio.
Isso que é difícil. Porque você ser acusado e ser colocado, taxado de coisa que você não é, e você continuar fazendo as mesmas coisas, olhar para as pessoas, cumprimentá-las, saber, inclusive, que falam sobre isso, e você não dizer absolutamente nada e permanecer em silêncio. É um desafio. É um desafio. E eu acho que é um desafio para todos nós. Porque uma coisa é não ter condição, uma outra coisa é eu ter condição de usar as mesmas armas e optar por não usar. Entende? É esse o desafio que a gente está sendo chamado agora na transição planetária. Porque hoje a gente tem recurso para tudo. A gente tem recurso para tudo. E você optar por agir no bem, com tanta tentação, para você entrar na mesma guerra, no mesmo conflito, é difícil. Isso é muito interessante. Tem uma mensagem de Joana de Ângeles em Leis Morais da Vida, que ela vai falar sobre... Eu não me lembro o título, mas é alguma coisa do tipo felicidade na alegria do outro, alguma coisa assim, né? E que ela vai falar sobre essa ideia de você se alegrar com o sucesso alheio, né? A verdade é que ainda é escasso eu vibrar com o sucesso alheio, sobretudo quando não estou em momento de prosperidade e de sucesso, né? Então a gente tende a ficar com inveja, né? A inveja não é necessariamente um sentimento de derrubar o outro. Não necessariamente. Aí é o que há de pior na inveja. A inveja pode parar apenas em uma infelicidade pela felicidade alheia. Mas não deixa de denotar uma baixa autoestima e, é claro, um problema moral para ser superado, para ser resolvido, né? A verdade é que a grande nobreza em eu festejar a felicidade alheia, mesmo que eu não esteja vivendo-a como o amigo, o irmão está vivendo, né? A compreensão espírita ajuda, porque a compreensão espírita vai dizer se ele está numa felicidade genuína e legítima, é fruto do mérito dele, porque nada acontece ao acaso, né? À toa. E eu posso chegar lá também, porque a vida é assim. E se caso seja uma felicidade não legítima, ou seja, uma concessão divina, a depender de como ele use, pode ser inclusive uma tragédia para a vida dele ou não, se ele não souber usar bem a concessão que ele está recebendo, que ele está gozando, que ele está desfrutando naquele momento. Então é uma compreensão e a gente tira a inveja, que é um sentimento negativo, e até a admiração, o exemplo, o estímulo também para chegar lá, né? Mas tudo isso são treinamentos morais. Não há pecado em a gente sentir sentimentos ruins. O problema é quando eu vitalizo eles e acabo me fixando neles. Porque se eu me fixo a esses sentimentos, eu vou acabar agindo de conformidade com eles, né?